E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o 7º episódio de Sasaki to Miyano e tá maravilhoso, como sempre. O episódio já começa numa certa confusão. A gente vê o Miyano visitando o Hirano Senpai na sala do Grêmio Estudantil e lá ele vai contar o que aconteceu, que ele tá tão deprimido. Vai acontecer um concurso onde os meninos da escola, que lembrando é uma escola para meninos, eles vão se fantasiar, né, se vestir de meninas e vai ter um concurso de beleza com isso. E ele foi, obviamente, o escolhido da turma pra se vestir de mulher. E ele tá muito frustrado com isso. Ele conta que na hora não soube recusar, até uma cena muito boa quando o Hirano Senpai sugere, porra, vai lá e recusa do mesmo jeito, com a mesma intensidade que tu te interessa pela minha vida no dormitório. Ele diz que são coisas diferentes. E a gente descobre através do presidente do Grêmio Estudantil que tá ali na sala, acabou de chegar, é o Hanzawa, ele não apareceu muito bem até agora e ele conta que essa autorização para esse concurso foi arrancada, essa autorização da galera do Conselho Estudantil por uma espécie de chantagem, onde eles ameaçaram expor os fetiches do presidente e do pessoal do conselho. É fácil de entender, porque toda a cena que envolve o Hanzawa, ela tem algo lembrando algum tipo de fetiche. Quando, por exemplo, ele tira um DVD de uma caixa, um DVD mais 18, todo borrado, censurado, algumas coisas estranhas dentro da caixa. Ele é um personagem muito excêntrico, muito peculiar, é um personagem muito legal. O Miyano continua contando, ele diz que na hora ele foi sorteado e o professor tava tão sedento por vitória, o professor tava levando aquilo de uma maneira tão pessoal que ele insistiu que fosse o Miyano, porque com certeza eles teriam mais chance assim. E ele acabou aceitando porque tanto o Kuresawa quanto o Tashiro se dispuseram a se vestir junto com ele e ficar meio que na reserva caso chegasse na hora ele não quisesse mais. De maneira geral, ele até tá bem com a ideia porque o problema dele nunca foi sobre o corpo, mas sim sobre o rosto ter traços muito femininos. E nesse momento ele acaba lembrando da conversa que teve com o Sasaki Senpai sobre o rosto dele poder mudar em algum momento e tudo mais. E ele fica mais nervoso ainda por ter lembrado do Sasaki Senpai num momento como esse. O que acabou deixando o Miyano muito nervoso nessa história toda é que eles tinham combinado meio que uma coisa, né? Beleza, ele se veste de mulher, mas de uma maneira mais normal, só que os colegas de classe pareciam muito empolgados pensando em certas roupas específicas que, segundo ele, pareciam ter saído de fetiches de filmes pornô, e aquilo deixou ele muito tenso. O presidente até oferece para trazer uma roupa da irmã dele, que é uma otaku, e aquilo dá até um gás no Miyano, tipo um cosplay, uma roupa de otaku. Ele fica até mais empolgado. Então, sobre pressão do presidente, eles decidem jogar uma partida de baralho para decidir qual dos três vai ficar e trancar a sala do conselho estudantil. Só que o presidente vai embora antes, ele se faz de salame, vai embora antes, e o Sasaki, que apareceu naquele momento, joga no lugar dele. Mas o Miyano toma uma surra no jogo, ele perde e precisa ficar para fechar a sala. O Hirano vai embora, o Sasaki fica com ele e os dois então vão embora juntos. Ele pergunta se o Sasaki precisa ir à sala dos professores também e ele diz que não, mas ele vai junto porque de maneira totalmente naturalizada ele diz que é normal querer ficar junto de quem ele gosta. E aquilo deixa o Miyano super nervoso e tipo, nossa, ele falando isso dessa maneira na escola. E aí o Miyano começa a perceber em casa sobre o diálogo dele, sobre os sentimentos do Miyano, né? Como mais uma vez ele parece estar envolvido dentro de uma história de BL. Os sentimentos do Sasaki por ele, a conversa sobre os sentimentos do próprio Miyano, até como ele menciona antes, essa história de se vestir de mulher para o concurso em uma escola masculina é um dos plots mais comuns que a gente já viu. Então a gente vê no dia seguinte os dois indo embora juntos mais uma vez e o Sasaki fala sobre o autor do mangá BL que o Miyano tinha emprestado recentemente, como ele gostou muito daquele autor, e a conversa segue animada sobre isso, porque também é um autor que o Miyano gosta muito. O Sasaki até fala que pensou em emprestar pra irmã, mas ela tava muito ocupada porque ele imaginou que ela gostaria, e aquilo é um choque pro Miyano, porque o Sasaki leva aquilo tudo com muita naturalidade, e tipo, às vezes mostrar algo tão diferente como um BL pra alguém pode surpreender a pessoa, como o Sasaki diz ter se surpreendido, né? Mas a conversa flui naturalmente, porque ambos estão felizes por poderem
podem conversar sobre coisas que eles gostam. E o próprio Sasaki tá realmente encantado de ver o Miyano animado falando sobre aquele autor. Enquanto o Sasaki sai para comprar algumas bebidas, uma menina chamada Makimura aparece e aborda o Miyano. E ela é uma antiga colega do fundamental dele, que agora estuda artes, né? Ela tá com a bolsa cheia de tinta e, segundo o Miyano, ela sempre andava com uma grande tela embaixo do braço. E a gente lembra dessa menina de algumas lembranças do Miyano, dela inclusive pedindo que ele se vestisse de mulher e pousasse pra ele. Ela faz a mesma coisa agora, mas em meio à conversa a gente descobre que naquela época ela pediu isso porque ela realmente queria ele como modelo pelos traços dele. E ele achava que ela só tava querendo tirar sarro dele por causa das outras pessoas que também comentavam da sua aparência. O Miyano parece se tranquilizar sabendo que nunca foi sobre aquilo. E ele acaba realmente pensando sobre aquele passado. Ela aparentemente era uma das meninas que despertava o interesse nele. A menina de quem ele gostava parece que era a própria Makimura. Então ele começa a lembrar sobre aquilo e os dois voltam a conversar. Ela menciona a aparência dele, como ele mudou, como ele tem traços muito mais masculinos agora. E isso leva ele a pensar sobre a conversa que teve com Sasaki mais uma vez. Mais uma vez ele pensa no momento em que o Sasaki diz que não importa que ele mude, que o rosto dele fique mais masculino, que ele cresça, até que fique mais alto que o próprio Sasaki, ele vai continuar. Ele lembra até esse momento, sabe? Ele ainda vai e, tipo, ele não lembra sobre o resto da coisa que o Sasaki falou. Não é que ele não lembra, é que meio que os pensamentos são sempre interrompidos. E ele fica pensando sobre aquilo, sobre o que o Sasaki falou pra ele. Então, em meio à conversa, ainda a Makimura pede para tocar a mão do Miyano, pros dois compararem o tamanho dela agora, porque eles estão falando sobre o quanto o corpo do Miyano principalmente mudou, né? Quando ela vai se aproximar, o Sasaki aparece do nada, puxa o menino pra longe, impedindo que eles se toquem. Ele não gosta nem um pouco da ideia daquela menina estranha tocando o Miyano. Quando os dois se afastam, o Sasaki se sente mal pela maneira como tratou o Miyano, mas ele tenta tranquilizar o rapaz, mas não adianta, porque o Sasaki tá frustrado. Inclusive ele pergunta se aquela era a menina de quem o Miyano falou que gosta, e ele fala que é a menina de quem ele gostava, que ele já não se sente mais assim em relação a ela, e aquilo é um alívio pro Sasaki. A gente percebe na cena como ele se sente confortável em ouvir aquilo, mas ainda assim ele tá se sentindo mal, ele se desculpa. Porque, indiferente ao Miyano ser um homem também, ele não devia tratar o rapaz daquela maneira nunca. Ele devia ser gentil com as pessoas de quem ele gosta. E aí isso deixa o Miyano totalmente constrangido. Mais uma vez ele fica muito corado e sem jeito naquele momento. Porque o Sasaki fala aquilo com toda a naturalidade do mundo. O próprio Miyano fala que dizer aquilo de maneira tão despreocupada e tão repentinamente deixa ele com muita vergonha. E todo encabulado daquele jeito, ele desperta um gatilho no Sasaki, que avança pra abraçar o rapaz, mas eles são interrompidos por dois rapazes que passam correndo por eles, e o Sasaki segura o impulso repentino de agarrar o menino naquele momento. Então os dois voltam a caminhar pra casa. O Sasaki então aproveita a oportunidade pra dizer ao Miyano que nada das coisas que ele disse naquela conversa deles foi pra apressar o rapaz. Inclusive aquilo que o Miyano fica sempre pensando sobre, né? Sobre a própria aparência. E ele tranquiliza o Sasaki dizendo que ele sabe disso. Enquanto os dois caminham, ele lembra sobre o que a Makimura falou sobre a aparência dele ter mudado, sobre os traços, e ele acaba comparando a mão dele à mão do Sasaki e leva um susto ao ver que a mão do senpai é muito maior que a dele. Na manhã do dia seguinte, a gente vê o Sasaki ajudando na padaria dos pais dele. Segundo ele, ele faz isso sempre que acorda mais cedo. E então ele tá lembrando sobre a conversa que teve ontem com o Miyano. O Miyano contou sobre como ele se sentia mal em relação aos comentários sobre o rosto feminino dele, que vinha principalmente das meninas, e sobre a Makimura, né? Que ela acabou fazendo um comentário que não era sobre isso, mas acabou sendo mal entendido, e depois daquele momento, ele passou a se afastar dela também, e os dois simplesmente pararam de conversar. Como aqueles comentários sobre o rosto dele faziam ele se sentir mal. E o Sasaki acredita que como ele conseguiu contar
essa história tranquilamente pra ele, ele já deve ter superado esses problemas, mas ele não consegue deixar de se sentir incomodado com a presença daquela menina que já foi a pessoa de quem o Miano gostava. Enquanto ele tá trabalhando, ele acaba esbarrando com Kuresawa, que tá indo encontrar com a namorada, né, que é uma moça que tá internada, e ele vai buscar alguma coisa no hospital que ele esqueceu com ela, e ele aproveita esse momento para agradecer formalmente ao Sasaki um ano depois do ocorrido, mas ele finalmente agradece formalmente pelo rapaz ter parado a briga em que ele tinha se envolvido. Ele acaba contando ainda que foi uma briga que ele começou porque ele estava escutando os rapazes falarem mal das namoradas dele, e aquilo deixou ele muito irritado. Ele ainda convida o Sasaki Senpai para ir conhecer a namorada dele no hospital, mas o Sasaki parece não se sentir bem confortável nesse momento. Ele acaba recusando, e depois de tomar uma bebida que o Kuresawa paga gentilmente, né, em agradecimento a ele, então os dois se despedem. Na hora de ir pra escola, o Sasaki acaba esbarrando no trem com o Miano, afinal de contas ele foi mais cedo e ele tá muito contente com isso, e os dois vão junto conversando sobre música. Eles escutam música juntos e conversam sobre aquilo, sobre os seus gostos. A conversa acaba até desandando em algum momento. O Sasaki fica feliz, diz que ama o Miano por estar ali conversando sobre aquelas coisas, e eles então conversam de maneira generalizada sobre as coisas que eles gostam, como eles gostam de organizar mangás e CDs, e a conversa flui naturalmente dessa maneira, e os dois ficam felizes com aquela conversa que tem entre eles. Isso se soma ainda ao fato de que quando eles chegam na escola, o Sasaki conta ao Miano que tinha um mangá que o Miano emprestou, que nas férias ele queria ler a continuação que tinha saído, e ele mesmo comprou a continuação. Então, nesse momento, o que acontece é que o Miano percebe que existem muitas outras coisas nesse mundo entre eles que eles podem gostar igual, que eles têm em comum, que não necessariamente a relação deles se baseia no fato do Miano emprestar os mangás pro Senpai, até porque agora o Senpai mostra que ou ele quer realmente entrar nesse mundo, conhecer mais do Miano e se aproximar dele, ou é algo que eles estão criando um real gosto em comum, e aquilo deixa o Miano genuinamente muito feliz. Essa conversa da manhã, mais esses fatos de ver a pessoa por quem ele tá com o coração em dúvida no final das contas, tá realmente próximo ao mundo dele, às coisas que ele gosta, aquilo deixa ele genuinamente feliz, com um rosto iluminado, e mais uma vez o Sasaki precisa lutar contra o impulso de abraçar o menino naquele momento, e arranja uma desculpa para ir logo pra sala, porque senão ele não vai conseguir se controlar. Então a gente vê o Sasaki na sala lutando contra esse impulso mais uma vez, de que como mais uma vez ele quase abraçou o Miano de repente. Nesse episódio a gente vê como as coisas precisam fluir agora, e como o Miano precisa enxergar que o relacionamento deles pode ser construído muito mais do que apenas na base do Miano emprestando os mangás. E esse episódio mostra que ele começa a perceber que existem outras coisas sobre as quais eles podem conversar, outros gostos em comum, e ainda é um momento quando ele encontra Makimura que ele enxerga que ele já tá mais seguro e começa a lidar melhor com as suas inseguranças em relação à aparência que ele vinha trazendo. Então são momentos bem importantes, gatilhos essenciais para o relacionamento dele se desenvolver, e mais uma vez é contado em uma narrativa lindíssima do anime. Então quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse episódio. Se gostou do vídeo, deixa o like, se não por aqui, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!